Opa, então, nesse vídeo a gente vai voltar aqui a fazer questões de faculdade, né, de engenharia. Questão de hoje de resistência dos materiais. Se você está fazendo aí alguma prova, vai fazer alguma prova, está fazendo algum curso aí que cobra resistência dos materiais, se inscreve aqui no canal, tá? Acompanhe o vídeo aí, os vídeos. Eu talvez faça mais algumas questões aí de flambagem. Depende de quem comentar aí, de quantos comentarem. Bom, a questão de hoje, eu peguei uma questão aqui bem simples para a gente começar, que eu não consigo trazer a questão aqui no tablet, como eu mostro aqui nos outros vídeos, mas eu consigo ler aqui um pouco distante, tá? Eu espero que vocês consigam ouvir aí. Bora lá. Diz assim, ó. O elemento estrutural W200 por 46, que eu escrevi ali em cima, de aço A36, mostrado na figura, deve ser usado como uma coluna acoplada por pinos. Determine a maior carga axial que ele pode suportar antes de começar a sofrer flambagem ou antes que o aço escoe. Bora lá. Então, aqui, resumindo, né? A questão, ela quer que a gente descubra duas coisas. Primeiro, ela quer que a gente descubra a carga máxima que essa coluna pode suportar. Então, a gente vai colocar aqui a nossa força crítica, né? Ou carga crítica. A gente usa P. Para os vídeos aí que eu estava fazendo de treliças, né? Os vídeos anteriores aqui no canal, eu estava usando F. Só que aí a gente vai mudar isso daqui, tá? Então, por exemplo, tração de cabo a gente usava o T. Agora a gente vai usar o P aqui para calcular essa flambagem, porque é o que os livros, a literatura aí utiliza, beleza? Bom, então ele quer saber a força máxima que a gente pode aplicar aqui nessa coluna até que ela comece a inclinar, né? Ceder, a dobrar, enfim, a flambar. E aí tem a questão, a segunda parte, que ela fala se vai flambar ou se ela vai escoar. E o que é isso aqui? Ela até deu, né? O valor da tensão aqui de escoamento. O que é esse escoamento? A gente tem o nosso gráfico aqui, onde um objeto, ele primeiro começa na zona elástica, né? E aí, a partir de um momento, ele começa a ficar meio ali estranho, né? Ele não tem um comportamento tanto elástico e nem um comportamento plástico, que já é o próximo comportamento, que seria mais ou menos assim, certo? Até que ele venha a partir, certo? Então, essa área aqui, ela é chamada de zona de escoamento. A questão tá e essa parte daqui para trás é a nossa zona elástica. Ou seja, se um objeto ele flamba, o que é exatamente flambar? Deixa eu ver se eu consigo fazer com isso aqui, ó. Se eu aplico uma força aqui em cima, aqui com isso aqui vai ficar muito difícil. Com isso aqui também. Não, se eu tivesse uma régua aqui no fácil. Deixa eu ver aqui. Vai ser com isso daqui mesmo. Pronto, ó. Se eu tenho esse objeto aqui e eu aplico uma força cá em cima, ele tem a tendência a criar essa barriga. Só que ele volta, tá? Se eu retiro a força, ele volta. O que é que isso significa pra gente? Que ele não chegou na parte de escoamento, na zona de escoamento, certo? Claro que eu fiz um exemplo aqui com papel, né? Então, enfim. Mas vocês sabem que a partir de um momento, até no papel, você dobra e ele não volta mais, certo? Então, existe essa zona aqui de escoamento. E o que a questão está querendo para a gente é saber se, aplicando essa força crítica aqui, essa força máxima que o objeto suporta, se ele vai escoar ou se ele vai flambar, certo? Beleza. Outra coisa. A questão, ela não dá algumas informações. Você tem que procurar em uma tabela. Essa tabela vai estar aí no seu livro, seu PDF, enfim. Para que essa questão, a gente vai utilizar duas informações que estão no livro, certo? A primeira é o nosso I, que é o quê? O momento de inércia. Ele vale 15,3 vezes 10 a menos 6 milímetros quadrados? Não, pera aí. Metros a quarta. Fui olhar ali. Metros a quarta, certo?
Já a área é 5.890 milímetros quadrados. Beleza? Fechou. Tem ainda uma outra informação, só que isso não é o livro que dá. É o K. Essas duas informações aqui, se você for fazer uma prova aí, talvez o professor vai botar a tabela para você na prova. Ou ele vai mandar você imprimir a tabela e levar, enfim. Isso daqui a questão tem que dar, certo? Não dá para fazer sem isso daqui. Já esse K, que eu vou ensinar para vocês o que é, essa constante aqui, ela é baseada no que na sua coluna ela está acoplada. A nossa questão, ela diz que ela está acoplada por pinos. E quando é acoplada por pino embaixo e pino em cima, K vai valer 1, certo? Mas esse K ele tem valores diferentes. Para quando é pino-pino, para quando é pino e engastado, para quando é engastado, enfim. Então tem valores diferentes para esse K aqui, que a questão não vai dar e os livros não vai te dar em tabela. Você tem que saber aqui cada um delas, beleza? Esse valor de K é o seguinte: se o objeto, bora botar aqui que aqui é uma parede, certo? E aqui é outra parede. Não, vou botar uma parede não, vou botar o chão e o teto. Aqui é o chão. Aqui é o teto. E aí o nosso objeto ele está engastado, né? Ou seja, ele está dentro aqui do chão e dentro do teto. Ele é engastado, o nosso K vai valer 0,5, certo? Esse daqui é a forma mais fixa, mais rígida que um objeto pode ter. Por isso o K é o menor que a gente tem aqui, beleza? Se o nosso objeto, eu quero que vocês memorizem dessa maneira que eu estou falando aqui, porque é um jeito mais fácil, certo? Se o objeto ele está engastado, vou botar aqui que ele está engastado no teto, e ele está acoplado por pino do outro lado, ou seja, engastado e pino, vou botar aqui assim, ó, no chão. Só que agora eu vou colocar um pino aqui, um pino K, enfim. O nosso K vai valer 0,7. Você percebe, né, que agora ele já começou a ficar um pouco mais frágil, né? É mais fácil você aplicar uma força para tirar a coluna do lugar estando por pino, acoplada por pino, do que ela estando acoplada direto dentro do chão, certo? Ainda tem um outro, que é pino e pino. Se ela tiver pino no teto, pino no chão, aí você já percebe que ela já vai ficando um pouco mais difícil. Que esse daqui é o nosso caso da questão de hoje. Então, como eu já falei, K vale 1, certo? E existe uma outra possibilidade ainda, né, que é muito utilizada também, que é engastado e livre. Aí você já percebeu o quão problemático é, né? Ele tá dentro aqui, eu não vou dizer do teto, né, porque aí ele cairia, mas para facilitar nosso entendimento, eu vou colocar aqui que ele tá engastado no chão, certo? Tá engastado no chão, só que em cima ele tá livre. Aqui, nesse caso, o nosso K, você percebe que é o mais fácil de tirar, né, de flambar de todos aqui. Ele seria igual a 2, o K. Beleza? Então, pega esse esquema aqui. Quanto mais forte ele tiver, mais preso ele tiver, menor o nosso K, 0,5. Aí ele vai facilitando aqui a flambagem, vai facilitando mais ainda, e aqui facilitou de vez, a gente vai aumentando. Beleza? Mais forte, menor K. Menos forte, maior o K. Beleza? Menos preso, por assim dizer. Beleza? Fechou. Bora lá.
E como que a gente calcula o PCR aqui? O PCR vai ser igual a π ao quadrado vezes o módulo de elasticidade vezes o momento de inércia dividido pela altura ao quadrado, certo? Fechou. Isso tudo aqui agora a gente já tem, né? A gente já tem o E, a gente já tem o I, a gente já tem a nossa altura ao quadrado, que é 4, a gente vai colocar o quadrado, vai ficar 16. E depois a gente tem que saber se ela vai escoar ou se vai flambar. Aí a gente calcula a tensão crítica, que vai ser igual ao nosso PCR, que a gente vai calcular, dividido pela área, certo? A área que a gente tem aqui. Então, bora lá. Isso aqui a gente vai deixar para depois, porque primeiro tem que achar a força crítica. PCR é igual a π ao quadrado vezes o nosso E. Nosso E é 200 gigapascal. Então, bora converter isso, né? A gente sabe que pascal é Newton por metro quadrado. Newton dividido por metro quadrado. Se ele está em giga, ele vai ser 10 a nona, certo? 10 a nona Newton por metro quadrado. Mas eu vou manter ele em mega, certo? Por quê? Porque aqui eu vou colocar que mega é 10 elevado a sexta. Né? A gente sabe que mega equivale a 10 elevado a sexta quilonewton dividido por metro quadrado. Então, o que era giga, o nosso 10 elevado à terceira aqui do giga, eu estou transformando em 10 elevado a sexta mega, e o 10 elevado à terceira eu estou mantendo aqui como quilonewton. Ficou difícil, né? Ficou confuso. Eu expliquei meio confuso aqui. Giga pascal é igual a 10 à terceira megapascal, certo? Megapascal, eu acabei de escrever aqui, é 10 elevado a sexta. Então, isso ficaria 10 elevado à terceira daqui, vezes 10 elevado à sexta. Perdão, tiro o quilonewton aqui. Newton por metro quadrado. Esse 10 elevado à terceira, ao cubo, eu vou jogar como quilonewton para cá. Como quilo. Certo? Beleza, então é isso aqui que a gente vai fazer. Para que a gente possa multiplicar pelo 10 elevado a menos 6 e simplificar. Facilitar a nossa conta aqui. Então, bora lá. O I vai ser 200 vezes 10 elevado a sexta, quem? Quilonewton dividido por metro quadrado. É muito importante colocar as medidas aqui, tá? Para a gente não se perder. Vezes 15,3 vezes 10 a menos 6 metro a quarta, dividido tudo isso aqui pela altura, 4 metros quadrados. Ah, eu falei que tinha um K, é porque a fórmula original é assim. Só que como K é 1, eu não precisei colocar, certo? 4 metros, isso aqui ao quadrado, vai ficar 16 metros quadrados. Aí você nota o seguinte, metro quadrado com metro a quarta vai sumir aqui e vai ficar metro quadrado, certo? Porque aqui está tudo multiplicando. E depois eu divido por mais 1 metro quadrado. Resultado vai ficar, então, só em quilonewton, que a gente sabe que força é dada em newton. Somente, não tem nenhum metro. Então, se você vê que a sua força está dando com metro quadrado, com milímetro, com qualquer outra medida junto, tá errado, certo? Tem que dar só em quilo. Então, bora lá para a calculadora agora. 15,3 vezes 200 vezes π ao quadrado. Minha calculadora já está quase sumindo os valores aqui. Dá 30.200,98.
dividido por 16, fica 1887,56. Então, vou colocar aqui no canto, ó, a nossa carga crítica deu 1887,56. Certo? Vezes 10 a sexta quilonewtons. Beleza. Agora a gente vai para saber se ele vai flambar ou se ele vai escoar. Se a nossa tensão crítica der maior do que a tensão de escoamento, significa que ele vai escoar. Se ele der menor, significa que ele vai flambar. Então, vai ser o nosso PCR dividido pela área. PCR é 1887,56 vezes 10 a sexta quilonewton, dividido pela área. Agora, nota o seguinte. Aqui, na zona de na tensão de escoamento, está 250 megapascal. E a gente acabou de ver aqui que megapascal é 10 a sexta newton por metro quadrado. Então, se eu colocar aqui em milímetro quadrado, eu vou acabar encontrando quilonewton por milímetro quadrado, certo? Então, é melhor que a gente transforme logo isso daqui para metro quadrado, certo? Então, isso daqui vai ficar o seguinte. Mili é 1000, então vai ser 3 zeros. Só que tá ao quadrado, então a gente vai ter 6 zeros, né? A gente tá com a vírgula aqui, vai passar 1, 2, 3. Bora botar aqui, ficaria... Vou repetir aqui embaixo, tá? Para facilitar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a vírgula ficaria aqui, com 2 zeros depois. Isso daqui... 0,00589 seria em metros quadrados. Beleza? É isso que a gente vai colocar aqui debaixo, então. 0,00589 metros quadrados. Só que aqui a gente percebe o seguinte. A gente pode multiplicar por 10 elevado à terceira, né? Para encontrar aqui a menos 3, na verdade. Deixa eu ver. É 10 elevado à terceira mesmo. Se eu multiplicar isso daqui por 10 elevado à terceira, eu vou ter 5,89 vezes 10 à terceira metros quadrados. Certo? Então, bora colocar aqui 5,89 vezes 10 à terceira metros quadrados. Pronto, a gente sabe que se a gente quiser passar esse 10 à terceira para cima, a gente vai passar como menos. Então vai ficar isso tudo só para converter, certo? 1887,56. Como a gente sabe que Pascal é Newton por metro quadrado, então eu vou colocar aqui, ao invés de ser quilonewton, eu vou colocar 10 ao cubo newton por metro quadrado. Vai ficar então vezes o 10 à sexta, vezes o 10 ao cubo, que é do quilo, vezes esse daqui que eu vou passar para cima, 10 a menos 3, vezes, aí vai ser newton, dividido por 5,89 metros quadrados. Esse daqui a gente simplifica com esse. Agora a gente tem um 10 à sexta aqui. E é só a gente fazer a divisão. 1887,56 dividido por 5,89. 320,46859. Vou colocar 47, tá? Então isso daqui deu pra gente 320,47. Aí tem o vezes 10 à sexta, tá? Que eu vou colocar aqui. Deixa eu apagar aqui uma parte para a gente ganhar espaço. 320
0,47 vezes 10 a sexta Newton por metro quadrado. Porque se mantém isso daqui. Agora, nota o seguinte, a gente tinha dito, né, que 10 a sexta é megapascal. Então, isso tudo, megapascal. Pronto. Se a tensão crítica é maior que a tensão de escoamento, significa que nessa força crítica sendo aplicada, ao invés do objeto flambar, ele vai escoar. E aí está respondida a segunda parte da nossa questão. Beleza? Bom, eu espero que você tenha aprendido a fazer esse tipo de questão aqui, que você realmente achou fácil. Eu sei que você achou fácil. A parte mais difícil aqui talvez seja as conversões aqui, né, de megapascal, de quilonewton. Acho que é a parte que, pelo menos para mim, é o que mais pega aqui. Mas para você, se você tem facilidade com isso aqui, tudo que eu ensinei aqui foi muito útil, certo? Eu espero que você chegue com mais conhecimento na sua prova e até o próximo vídeo.